online, tá certo? Daqui a pouco, se Deus permitir, iniciaremos nosso estudo bíblico, se assim Deus permitir, em nome de Jesus, tá certo? Lembrando, nosso estudo bíblico começa de 10h30, tá bom? Então daqui a pouco começaremos, se assim Deus permitir, em nome de Jesus. Então, me aguarde aí, daqui a pouco eu chego aí pra gente começar, tá? Glória a Deus. O Edson Feliciano, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Alguém mandou alguma mensagem aqui, não foi? Gente, o que é que acontece? Nosso estudo bíblico daqui a pouquinho vai ser... Daqui a pouquinho o nosso estudo bíblico começa, tá certo? Daqui a pouquinho o nosso estudo bíblico... Daqui a pouquinho o nosso estudo bíblico começa. Começa de 10h30, tá certo? Em nome de Jesus. Então já é 10h27 ainda. Daqui a pouquinho nós começaremos em nome de Jesus. Seja bem-vinda, Maju. Em nome de Jesus. O pessoal já deve estar lá no Google Meet me aguardando. Seja bem-vinda, Brian. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então daqui a pouquinho... Travou aqui. Daqui a pouquinho a gente começa, tá certo, gente? Em nome de Jesus. Rapaz, estava preparando a janta ali para mim comer, mas não vai dar tempo não. Acabei de chegar do culto, lá na comunidade Vista Alegre, fui pregar um culto. Pastor amigo meu, pastor Sandro, para a glória de Deus. E aí, cheguei já tarde em casa, estava ali preparando a janta ali para comer, mas não vai dar tempo. Falta 2 minutinhos. Em nome de Jesus.
deixo para comer depois do estudo bíblico, tá certo? Gente, para quem não faz parte do nosso grupo do estudo bíblico, né, entre em contato comigo para eu lhe colocar no estudo bíblico, tá certo? Quem está chegando agora, deixa o seu like, não esqueça de deixar o seu like aí para que mais pessoas sejam alcançadas. Uma das formas da gente conseguir alcançar mais pessoas no YouTube é deixando o like. Então, se você puder, deixa o seu like aí, em nome de Jesus, amém? Deixa aí o seu like, se inscreve também, se puder, comenta aqui. Lembrando que essa live vai ficar salva, tá certo? Essa live sempre fica salva. Então, em nome de Jesus, hoje eu creio que no mínimo aí, parabéns Maxwell, parabéns. No mínimo aí, eu creio que hoje vai dar umas 500 pessoas aqui no YouTube. Ou mais, viu? Parabéns, Checheu. Parabéns. Em nome de Jesus. Eu creio que vai dar umas... Espera aí que eu já volto, viu, gente? Pra gente começar. Falta só um minutinho. Eita, Glória, não tava nem saindo a voz aqui no YouTube. Agora tá. Obrigado, Maxwell, por ter avisado. A Arlete vai fazer essa oração em nome de Jesus. Bora, mano. Tá, eu, hein? Vai, mano, bora. Bora, tia, desliga a câmera. Deixa eu pegar aqui meu... Lembre-se que sua voz tá ao vivo aqui no YouTube, viu? Tem mais de 400 pessoas aqui no YouTube. Vou até tirar a print aqui. Glória a Deus. Vai, pastor. Pessoal que tá entrando aqui na live, deixa o link. Pode orar, velho. Posso orar? Pode. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero, Pai, todo dia te agradecer por esse momento e te entregar tudo que for feito aqui, Pai, em tuas mãos. Que o Senhor faça com cada um de nós da maneira certa, do jeito certo. E o Senhor use a boca do pastor para falar com a gente. Pai, te entrego tudo em tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus, amém, glória a Deus. Obrigado, Arlete, você é uma bênção, em nome de Jesus. Olha aí, sua voz ficou famosa, não dá pro pessoal lhe ver aqui, mas o pessoal lhe ouviu, ficou famosa, viu? Tem 600 pessoas aqui com a gente, em nome de Jesus, 657 no YouTube.
Para a glória de Deus. Vamos lá. O que é que acontece, gente? Nós vamos hoje estudar Mateus capítulo 10, em nome de Jesus. E eu gostaria que você que não está com sua Bíblia, você que tiver Bíblia, pegue sua Bíblia aí, tá certo? Em nome de Jesus, já separa ela aí, para que o nome de Deus seja glorificado, para que o nome de Deus seja exaltado. Já temos aqui conosco 657 pessoas, se eu não me engano, aqui no YouTube. Para algumas pessoas o YouTube não vai mostrar esse resultado, porque às vezes é bug, né? O YouTube é uma benção. Aqui para mim aparece, às vezes para outra pessoa não aparece. Não sei se para vocês estão aparecendo aqui, mas para mim, pessoal que está aqui no YouTube, para mim está aparecendo aqui o limite, né? Está dizendo que não pode ultrapassar. Ó. Limite de espectadores. Consiga mais inscritos para aumentar o número de espectadores da sua próxima transmissão ao vivo. Ou seja, tem que ter muitos inscritos para que mais pessoas possam assistir a gente. Em nome de Jesus. Parabéns, Maxwell. Maxwell disse, já tô com minha espada. Vamos lá, vamos lá. Quem tá com a espada aí já disse. Já tô com minha espada. Pastor. Oi. Oi, Adriel. É Mateus quanto? Mateus 10. Parabéns, Adriel. Isso aí. Adriel tá no estudo bíblico. Gosta assim. Glória a Jesus. Mateus capítulo 10. Abram aí, Mateus capítulo 10. Maxwell, tu mandou uma mensagem aqui pra mim no WhatsApp, não tem como te responder não, viu, varão? Em nome de Jesus, depois eu vejo. Eu acho que era bem pedindo o link, né? O link do YouTube. Glória a Deus. Mateus capítulo 10. Quem está com Mateus capítulo 10 já diz aí. Eu tô com minha Bíblia aqui, com minha espada. Maxwell já disse aqui no YouTube. Eu tô com minha espada. Glória a Deus. Amém. Amém. Pessoal que for chegando, já desliga aí o áudio, tá certo? Em nome de Jesus. Já passamos aqui 5 minutinhos. Mas vamos compensar aqui para que a gente termine no horário certinho, tá certo? Não ultrapasse. Em nome de Jesus. Deixa eu só ajeitar aqui. Esse meu celular é uma benção. Vamos lá. Mateus capítulo 10. Gente, o que é que acontece? Para quem não sabe, já foi orado aqui, tá certo? A gente vai ver aqui Mateus capítulo 10. Vai nos mostrar algumas coisas, né? Jesus, para quem tá aqui no YouTube, eu tô olhando para lá, porque eu tô com duas câmeras. Uma aqui e outra aqui. Aqui é o do YouTube. Ali é do Google Meet. Então, quando eu olhar para lá, é porque eu tô falando com o pessoal de lá. O pessoal que tá no Google Meet, quando eu olhar para cá, é porque eu tô falando com o pessoal do YouTube, tá certo? Em nome de Jesus. Então, o que é que acontece? Às vezes você vai escutar um áudio aqui. É porque é o áudio do pessoal que está no Google Meet. Certo? Mateus 10 vai nos mostrar Jesus enviando seus discípulos para pregar, curar e libertar. Ele dá instruções aqui, né? Claras sobre como devemos agir. Ele dá aqui também os alertas sobre desafios que os discípulos iriam enfrentar. Esse capítulo também nos ensina sobre o nosso chamado como seguidores de Cristo e como nós devemos confiar nele para cumprir a nossa missão aqui da terra. Amém? Então vamos lá, versículo por versículo, Mateus capítulo 10, versículo 1. Jesus reuniu seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos impuros e curar todo tipo de enfermidade e doença. Versículo 2. Estes são o nome dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, também chamado Pedro. Depois, André, irmão de Pedro. Depois, Tiago, filho de Zebedeu. João, irmão de Tiago. Versículo 3. Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu. Tadeu, Simão, o cananeu. Judas Iscariotes, que depois traiu Jesus. Versículo 5. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções. Não vão aos gentios nem aos samaritanos. Vão antes às ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem que o reino dos céus está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos. Versículo 8. Purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. Deem de graça, pois também de graça vocês receberam. Pessoal que está entrando agora, daqui a pouquinho eu explico esses versículos aqui, tá? Em nome de Jesus. Versículo 9. Não levem no cinto moedas de ouro, prata ou mesmo de cobre. Versículo 10. Não levem bolsa de viagem, nem outra muda de roupa, nem sandálias, nem cajado. Quem trabalha merece seu sustento. Versículo 11. Sempre que entrar na
cidade ou povoado, procure uma pessoa digna e fique em sua casa até partir. Versículo 12. Quando entrarem na casa, saúde-na com a paz. Se o lar se revelar digno, que sua paz permaneça nela. Se não, retirem a bênção. Versículo 14. Se alguma casa ou cidade se recusar a recebê-los ou a ouvir sua mensagem, sacudam a poeira dos pés ao sair. Versículo 15. Eu lhes digo a verdade. No dia do juízo, as cidades perversas de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos rigor que essa cidade. Então, o que é que acontece, gente? A gente vê aqui no versículo 1, né? A gente vê a questão, aqui no capítulo, só até nesses versículos aqui que eu acabei de ler, né, do versículo 1 ao 15, a gente vê algumas coisas aqui. Autoridade para curar e expulsar demônios. A gente vê aqui que Jesus ele reuniu seus 12 discípulos e deu autoridade aos 12 discípulos para expulsar espíritos impuros e curar todas as doenças e enfermidades. Então, o que é que acontece que a gente vê aqui? Nisso aqui que eu acabei de ler. Jesus capacitou os seus discípulos para realizarem milagres no nome dele. Não foi no nome de Pedro, não foi no nome de Maria, não foi no nome de Tomé, não foi no nome de Tadeu, não foi no nome de Simão, não foi no nome de Tiago, não foi no nome de Judas, não foi no nome de Filipe, não foi no nome de João, foi no nome de Jesus. Então Jesus capacitou os seus discípulos para realizarem milagres no nome de Jesus. Então, o que é que acontece? O que é que nós aprendemos aqui? Só nesses versículos. Que quando nós somos chamados por Deus, Ele nos dá poder e autoridade para cumprir a nossa missão. Deus faz isso com a gente. Nos dá o poder e a autoridade para a gente cumprir a nossa missão. Ou seja, uma capacitação de Deus para que a gente siga a nossa missão aqui na Terra. Para viver uma vida de impacto no reino de Deus. Você crê mesmo? Crê mesmo? Então vamos lá. Do versículo 5 ao 8, que eu acabei de ler aqui, a gente vê aqui a missão dos discípulos. Né? Jesus disse: vão e anunciem que o reino dos céus está próximo. Cure os enfermos, ressuscite os mortos, purifique os leprosos e expulse demônios. O que é que isso quer dizer? Os discípulos eles foram chamados para pregar. E além de ser chamados para pregar, os discípulos também foram chamados para demonstrar o poder de Deus. Então a nossa missão, no nosso dia a dia, também é falar do amor de Jesus. É proclamar o reino e ajudar os necessitados. Essa é a nossa missão aqui na Terra. É falar de Jesus, falar do Evangelho de Jesus e também proclamar o reino e ajudar os necessitados. Eu lembrei que certa vez, né, já passei por essas várias experiências de pregar o Evangelho, e lembro que uma das experiências que eu passei foi quando um rapaz tentou me assaltar. Ele tentou me assaltar, estava armado, e aí, ao invés de eu entregar o celular para ele, ou entregar alguma coisa para ele, ou se tremer de medo, ou ter alguma reação de querer ir para cima dele, a minha reação foi de falar de Jesus para ele. E ali eu comecei a falar de Jesus para ele, comecei a proclamar o Evangelho para ele. Resultado, o poder de Deus foi tão forte ali enquanto eu estava falando do Evangelho, que ele pediu perdão e foi embora. Outra vez, outro rapaz tentou me roubar, eu preguei o Evangelho para ele, e ali, para a glória de Deus, ele se entregou para Jesus. Era alguém que está afastado do Evangelho, né? E ali se entregou para Jesus. Então isso é o poder de Deus. Deus nos chamou para isso. Para quê? Para reagir ao assaltante? Não. Deus nos chamou para proclamar o Evangelho. E o que eu fiz não foi uma reação contra, né? O que eu fiz foi proclamar o Evangelho para ele. Então, assim, a gente pode proclamar o Evangelho para os nossos vizinhos, a gente pode proclamar o Evangelho para as pessoas da nossa família, a gente pode falar do Evangelho para qualquer pessoa, onde a gente for. A gente pode falar, porque a nossa missão também é proclamar o reino e ajudar os necessitados. Então, sabe que Deus ele te chama para ser luz aonde você estiver, para ser luz aonde você for. Não sei se você percebe, mas às vezes tem pessoas que não querem ser luz, né? Às vezes tem gente que não dá um bom dia, não dá uma boa tarde, não dá boa noite. Às vezes tem gente que não assim, né? É só Jesus na causa. Mas é porque tem alguém que é assim que eu vou ser? Eu não, né? A gente deve ser luz, a gente deve ser diferente.
Então, quando a gente vê agora no versículo 9 e diante, que eu acabei de ler com vocês, a gente percebe algo aqui muito forte. A confiança na provisão de Deus a gente percebe aqui, no versículo 9 e no versículo 10. Ou seja, confiar na provisão de Deus. Aí Jesus foi e falou assim, ó, não leve dinheiro, olha só, Jesus falando para os discípulos, não leve dinheiro, nem uma mochila para o caminho. Ou seja, Jesus ensinou os seus discípulos a dependerem completamente de Deus. Imagina agora, Maxwell, que está aqui, né? Imagina agora, Maxwell, que está aqui. Imagina agora Jonathan, que está aqui junto com a gente, né? Adriel, Arlete, Damiana, a irmã Maria e todos que estão aqui no YouTube. Os mais de 600 pessoas estão aqui no YouTube comigo. Então imagina agora Jesus te chamar e dizer, olha, você vai falar do meu evangelho em tal cidade. Mas nessa cidade você não vai levar nem dinheiro e nenhuma mochila. Você não vai levar. E aí? Tu ia ou não ia? Provavelmente tu ia dizer, Deus me livre. Tem mulher que quando vai viajar para algum lugar, quando vai para viajar para algum lugar ou dormir na casa de alguém, tem mulher que a bolsa, meu amigo, que você procurar tem lá dentro. Pode correr o risco até de encontrar um fogão lá dentro. É que nem minha bolsa missionária. Aonde eu vou, tem tudo aqui dentro. O que você imaginar tem aqui dentro. Então eu já ando preparado. Mas aqui para os discípulos já foi diferente. Jesus olhou para os discípulos e disse, ó, não leve dinheiro, não leve nenhuma mochila, não leve nada pelo caminho. Ou seja, Jesus estava ensinando aqui aos discípulos a dependerem completamente de Deus. Então nós precisamos, irmãos, hoje confiar que Deus vai prover tudo o que nós precisamos para cumprir o nosso propósito. Quantas vezes eu que trabalho com ação social, quantas vezes não tinha nenhum dinheiro no caixa do projeto, não tinha nenhum dinheiro no caixa da igreja. E eu disse, Deus, a gente está sem dinheiro, a gente ajudou muitas pessoas, manda recurso, manda dinheiro, levanta pessoas para ajudar. E aí, sem ninguém saber, Deus foi e levantou pessoas para ajudar. Não esqueço jamais de uma família, e a gente vê isso eu vejo isso quase toda semana. Uma família que não tinha nada para comer, nada, sabe o que é nada? Que quando a gente chegou lá para entregar a comida para essa mulher disse, aqui só tinha isso e isso. E a mulher cheia de filho, que já era o neto da filha dela, cheio de comida. E aquela mulher disse, muito obrigado, porque eu estava orando a Deus para mandar alguém para me trazer uma cesta básica. E aí a gente chegou. Mas antes da gente chegar, não tinha nenhum dinheiro. E Deus foi e mandou a providência para a gente ajudar. Então, eu sei o que é isso. Eu sei o que é depender totalmente de Deus. Lógico, eu faço minha parte, eu me esforço. Vendo jujuba na rua, vendo paçoca na rua. Faço a minha parte. Mas tem dia que eu vou vender, não vende nada. Tem dia que eu passo 4 horas e não vendo nada. Mas Deus vai lá e manda a providência. Então nós precisamos confiar que Deus proverá tudo o que precisamos para cumprir o seu propósito. Você crê que Deus está suprindo todas as suas necessidades? Crê mesmo? Creia. Hoje, para a glória de Deus, eu fiz 7 missões. Hoje, só hoje, 7 missões. Ou seja, essas 7 missões, se fosse dividir por uma semana, daria uma missão para cada semana. Mas a gente faz toda semana. E hoje foi 7 missões para a glória de Deus. Deus proveu tudo. Você acredita nisso? Deus proveu tudo para a gente fazer 7 missões. Só hoje. Pra você ter noção. E olha que eu não gosto de compartilhar. Mas como a gente estudou, Mateus capítulo 5, a gente aprendeu que as obras devem ser mostradas para que o nome de Deus seja glorificado. É por isso que eu estou compartilhando com você. Para você entender que você precisa confiar em Deus. Que Ele supre todas as suas necessidades. Versículo 16 ao 39. Versículo 16 ao 39. Vamos lá. Vamos ler. Versículo 16. Ouçam, eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam espertos como serpentes e simples como pomba. Versículo 17. Tenham cuidado, pois vocês serão entregues aos tribunais e chicoteados nas sinagogas. Versículo 18. Vamos lá?
Por minha causa serão julgados diante de governantes e reis. Mas essa será a oportunidade de falar a meu respeito a eles e aos gentios. Versículo 19. Quando forem presos, não se preocupe com o modo como responderão, nem com o que dirão. Naquele momento, as palavras certas lhes serão concedidas, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito de seu Pai falará por meio de vocês. Versículo 21. O irmão trairá seu irmão e o entregará à morte, e assim também o pai a seu próprio filho. Os filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Versículo 22. Todos os odiarão por minha causa, mas quem perseverar até o fim será salvo. Versículo 23. Quando forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu lhes digo a verdade, o Filho do Homem voltará antes que tenham percorrido todas as cidades de Israel. Versículo 24. O discípulo não está acima de seu mestre, nem o escravo acima de seu senhor. Versículo 25. Para o discípulo é suficiente ser como seu mestre, e o escravo como seu senhor. Uma vez que o dono da casa foi chamado de Beelzebu, os membros da família serão chamados de nomes ainda piores. Versículo 26. Não tenha medo daqueles que os ameaçam, pois virá o dia em que tudo que está encoberto será revelado, e tudo que é secreto será divulgado. Versículo 27. O que agora lhes digo, no escuro, anuncie às claras, e os que sussurro em seus ouvidos, proclame dos telhados. Versículo 28. Não tenham medo dos que querem matar o corpo, eles podem tocar na alma. Temam somente a Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Gente, só um pouquinho aqui, deixa eu parar aqui, a gente vai continuar e já eu explico detalhe por detalhe. Esse versículo 28 aqui, não tenha medo dos que querem matar o corpo, eles podem tocar na alma. Temam somente a Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Foi esse versículo aqui que até hoje, quando alguém tenta me roubar, eu utilizo esse versículo aqui dentro de mim. Eu aplico ele dentro de mim. Eu não posso temer o ladrão. Eu tenho que falar de Jesus Cristo pro ladrão. Então foi esse versículo que me deu combustível até hoje, para toda vez que algum ladrão tenta me roubar, eu falar de Jesus para ele. Foi esse versículo aqui, ó. Não tenha medo dos que podem matar o corpo. Ou seja, o ladrão ele pode matar o corpo através de uma arma, né? Eles não podem tocar na alma. Ele não tem poder de tocar na alma, né? Temam somente a Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Ou seja, temer somente a Deus. Versículo 29. Vamos lá. Já eu explico detalhe por detalhe aqui. Quando custam 2 pardais uma moeda de cobre, nenhum deles cai no chão sem o conhecimento de seu pai. Versículo 30. Quanto a vocês, até os cabos de sua cabeça são contados. Portanto, não tenham medo. Vocês são muito mais valiosos que um bando inteiro de pardais. Versículo 32. Quem me reconhecer em público aqui na terra, eu reconhecerei diante de meu Pai no céu. Versículo 33. Mas quem me negar aqui na terra, eu também o negarei diante de meu Pai no céu. Versículo 34. Não imagine que vi trazer paz à terra. Não vi trazer paz, mas a espada. Versículo 35. Vim para pôr o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. Seus inimigos estarão em sua própria casa. Versículo 36, acabei de ler. Agora versículo 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Versículo 38. Quem se recusa a tomar sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Versículo 39. Quem se apegar à própria vida a perderá, mas quem abrir mão de sua vida por minha causa, encontrará. Olha que forte, gente. Preste atenção aqui. O que acontece? No versículo 16, a gente vê aqui Jesus ensinando sobre prudência e simplicidade. Sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Foi o que Jesus disse. Então, os discípulos precisavam ter discernimento e uma postura humilde diante das dificuldades. E o que é que nós aprendemos aqui? Que devemos agir com sabedoria e amor ao compartilhar o evangelho. Porque se a gente não tiver sabedoria e amor, sabe o que é que vai acontecer? A gente vai acabar brigando. Porque já aconteceu situações de eu ir evangelizar alguém, dar uma mensagem assim, entregar a mensagem na mão da pessoa, e a pessoa pegar o papel assim, rasgar na minha frente e bater em mim. Já aconteceu isso. E a gente precisa ter sabedoria. Devemos agir com sabedoria. Imagina se fosse você no meu lugar. O que é que tu ia fazer? No mínimo, tu ia fazer o quê? Peraí, vou dar de volta. Era ou não era? É assim ou não era? Mas não, nós devemos agir com sabedoria e amor ao compartilhar o evangelho. Eu fui lá, perdoei aquela pessoa, disse, está perdoado, meu amigo.
Fique tranquilo, eu sei o que é isso. Um dia você vai ser mais crente do que eu e você vai entender que Jesus, ele lhe ama. Pronto. Então saiba que Deus está te dando discernimento para você vencer os desafios. Te dando sabedoria para vencer os desafios. Olha o Maxwell rindo aí aqui no YouTube. Versículo... Então a gente vê tudo isso aqui no versículo 16, né? E aí eu pulo agora para o versículo 22, onde a gente vê aqui a perseverança na fé, né? A perseverança na fé. A Bíblia vai dizer: todos os odiarão por minha causa, mas quem se manter firme até o fim será salvo. Jesus, provavelmente vai acontecer isso. Todos odiarão por minha causa. Todos os odiarão por minha causa. É por isso que às vezes tem gente que não vai com sua cara. Às vezes tem gente que odeia você e você diz: oxe, o que é que eu fiz pra pessoa ficar assim comigo? Às vezes vai ter gente que vai ficar com raiva de você, vai inventar mentira de você. Mas Jesus disse aqui, ó: todos os odiarão por minha causa, mas quem se manter firme até o fim será salvo. É por causa dessa passagem aqui que eu me mantenho firme. Mas às vezes tem hora que dá vontade de sair da firmeza. Mas eu peço força a Deus, sabedoria a Deus para ficar firme. Porque tem situações que a gente passa que às vezes a gente quer pagar na mesma moeda, mal com mal. Mas a Bíblia nos ensina que a gente deve pagar o mal com o bem. Por quê? Porque o mal por si só se destrói. Amém? Então seguir Jesus nem sempre vai ser fácil. Mas a fidelidade a Deus nos mesmo quando enfrentamos oposição, mesmo quando pessoas nos odeiam. Então creia que Deus te fortalece. Deus está te fortalecendo agora para você permanecer firme até o fim, em nome de Jesus. Amém? Quando a gente já chega no versículo 29 ao 31, eu estou acelerando aqui porque o tempo está passando. Quando a gente chega aqui no versículo 29 ao 31, a gente vê Deus cuidando dos seus servos. Aí vai dizer: até os cabelos de sua cabeça estão todos contados. Portanto, ou seja, Deus cuida de cada detalhe da nossa vida. Então aqui nós podemos confiar plenamente na proteção e no amor de Deus sobre a nossa vida. Entenda, você é precioso para Deus. Você é preciosa para Deus e Ele cuida de você. Amém? Ele cuida de você. Vamos pular aqui do versículo 34. Eu li até o versículo 39, não foi? Deixa eu ler aqui agora. Sim, do versículo 37 ao 38. A gente vai ver que nós amamos seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Jesus estava dizendo. Então se você ama mais seu filho, você ama mais seu marido, você ama mais sua mãe, você ama se você ama qualquer coisa aqui na terra mais do que a Jesus, Jesus disse: não é digno de mim. Em primeiro lugar na sua vida não tem que estar marido, não tem que estar esposa, não tem que estar filho. Em primeiro lugar na sua vida tem que estar Jesus. Ele falou: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem disse isso foi Jesus. Então seguir Jesus exige compromisso total. Então nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Deus está te chamando para uma entrega mais profunda. Deus está te chamando para uma entrega mais profunda. Versículo 40. Quem recebe, vamos ler até o 42. Quem recebe vocês, recebe a mim. Quem me recebe, também recebe aquele que me enviou. Versículo 41. Quem acolhe um profeta como alguém que fala da parte de Deus, recebe a mesma recompensa que um profeta. E quem acolhe um justo por causa de sua justiça, recebe uma recompensa igual a dele. Versículo 42. Se alguém der um copo de água fria, aprende isso aqui. Se alguém der um copo de água fria que seja o menor de meus seguidores, certamente não perderá sua recompensa. Ou seja, tem recompensa. Então, olha só que forte. A gente vê aqui, nesse finalzinho desses versículos, a recompensa do serviço a Deus. Ele disse: quem recebe vocês que estão me servindo, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou, ou seja, recebe a Deus. Então a gente aprende aqui que Deus recompensa aqueles que servem e aqueles também que acolhem os servos de Deus, que ajudam os servos de Deus, os servos do reino de Deus. Então o que é que acontece? Nos pequenos atos de bondade são valiosos para Deus.
Os pequenos detalhes. Quantas vezes, irmão, eu perdi a conta de quantas vezes eu estava ali numa luta, passando por uma luta tremenda, e ali de repente Deus foi e usou a irmã Arlete, que está aqui com a gente ao vivo. A irmã Arlete. Quantas vezes, depois do culto, eu disse: Jesus, eu não sei onde comer não, meu pai. Levanta alguém para me abençoar com a janta de hoje. E quantas vezes a irmã Arlete, sem saber de nada, de repente ela: pastor, vamos jantar lá em casa? Me chamou para jantar na casa dela. Então são pequenos atos de bondade que são valiosos. Quantas vezes também, de repente, minha mãe me chamou também, outras pessoas que eu conheço também já me chamou, né? Vou te abençoar com a janta, com o almoço, vou te abençoar com o dinheiro, vou te abençoar com isso. Então, Deus falou que Deus recompensa aqueles que servem a Ele, e Deus recompensa aqueles que acolhem quem serve a Ele, quem ajuda quem serve a Ele. Ou seja, tem recompensa para quem serve e tem recompensa para quem serve o servo dele. Então, às vezes, pequenos detalhes, atos de bondade são valiosos para Deus. Talvez, às vezes, você quer ajudar alguém, né, com uma quantia, uma ação social, algo do tipo, e só tem R$2. Esses R$2 aí são valiosos para Deus. São atos de bondade valiosos para Deus. Às vezes você só tem aqui, eita, só tenho isso aqui. Às vezes você com o coração tão assim, querendo dar mais, você, eita, só tem isso aqui, ó. Será que vai ajudar? Lógico que ajuda. Porque pequenos atos de bondade são valiosos para Deus. Tudo que você faz para Deus tem grande valor no reino de Deus. Amém? Então o que é que nós aprendemos aqui? Mateus capítulo 10 nos ensina que Deus nos chama e nos capacita. Será que você tem usado os dons que Deus te deu? É a pergunta que eu faço para você. Outra coisa que aprendemos, precisamos confiar na provisão de Deus. E eu pergunto para você, há algo que você precisa entregar ao controle de Deus? Outra coisa que aprendemos aqui em Mateus 10 também, que seguir Jesus pode trazer desafios. E a pergunta que eu faço para você, você está disposto a permanecer fiel em meio aos desafios? Mesmo diante da dificuldade, mesmo diante de pessoas que vão odiar você? Outra coisa que nós aprendemos, que Jesus deve ser a nossa prioridade. O que em sua vida precisa ser organizado? Aprendemos que quando nós servimos, ou quando nós ajudamos quem serve, nós temos recompensa no céu. E eu faço algumas perguntas para você refletir. Como você pode ser um discípulo mais fiel do que você já é a Jesus? Como? Outra pergunta que eu faço. Você tem colocado a sua confiança em Deus para a sua missão? Será que você tem colocado? Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Senhor, obrigado por nos chamar para te seguir. Declaramos que viveremos para cumprir o teu propósito e confiamos que o Senhor nos capacitará. Deus, que nada nos afaste da nossa missão. Nada. Que possamos permanecer firmes, que sejamos luz, Senhor, aonde estivermos, em nome de Jesus. Amém. Lembrando que o nosso próximo estudo bíblico será segunda-feira, Mateus capítulo 11, onde veremos mais sobre o coração de Jesus, o convite ao descanso verdadeiro. Então não perca, vai ser uma bênção, tá certo? Lembrando que essa live aqui vai ficar salva em nome de Jesus. Amanhã nós temos uma missão lá na comunidade do Balcão, onde a gente prega a palavra para as crianças, e aí a gente faz um sorteio de cesta básica e abençoa as crianças, para que as crianças possam saírem abençoadas. Você que deseja ajudar nesse projeto, você que tem um coração generoso, eu posso ajudar, eu aprendi aqui hoje, eu quero colocar em prática o que eu aprendi. Você que tem um coração generoso, que gostaria de ajudar esse nosso projeto, onde a gente faz missão, ação social toda semana. Semana que vem, se Deus permitir, a gente vai fazer ação social com os moradores de rua. Vai ser uma bênção. Então você quer contribuir, ajudar nas ações sociais desse projeto, ajude. Seja uma bênção de Deus. Quem sabe você pode ser a resposta das minhas orações que eu tenho pedido a Deus para levantar pessoas para ajudar. Então como é que eu faço? Se você é de outro estado, está aqui nos acompanhando no YouTube, você pode contribuir. Se você é do mesmo estado, você pode contribuir também através do Pix, tá certo? DDD é 83 991 36 1449. Chave Pix, DDD 83 991 36 1449. Lembrando que esse estudo bíblico eu não estou cobrando nada, tá certo? Eu abri mão de tudo,
né, para estar fazendo aqui estudo bíblico com vocês. Abrir mão de muitas coisas para estar fazendo o estudo bíblico. Ele é gratuito. Esse valor que você quiser ajudar, não estou obrigando, você vai ajudar a ação social que a gente faz. Através do DDD 83 991 36 1449. Tá certo? Se você não faz parte do nosso grupo, me chama nesse WhatsApp aí também, que eu vou colocar você no nosso grupo, tá bom? Pessoal que faz parte do grupo, sempre que eu mandar uma mensagem lá, deixa lá o seu reagir, reage lá, deixa o like também, para que o nome de Deus seja glorificado, amém? Deus abençoe vocês, e a maioria do pessoal aqui já foi embora no YouTube. Deus continue abençoando vocês, em nome de Jesus, encerramos aqui, para a glória de Deus. Fiquem na paz, e essa live vai ficar salva. Se você quiser assistir mais outros conteúdos, vai ter lá na playlist. Deus abençoe, fique na paz, bom descanso. Eu vou correr agora a um jantar, que eu tô com a fome da glória. Deus abençoe vocês, vão na paz. Tchau, Deus abençoe. Parabéns para quem ficou até o final. Obrigado.